Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós faremos a correção da 10ª lista de exercícios, né, onde a gente trabalhou a lei dos senos e a lei dos cossenos. Né? Então, para começar, vamos lá na primeira questão. Né? Aqui está a questão 1, mas na verdade, como eu imprimi aqui, isso daqui só eram as recomendações que vocês tinham lá, né? Sobre as vídeos orientações, sobre as videoaulas, né? As correções das listas de exercícios. Aqui o conteúdo, né? Desenvolvido o conteúdo para a gente chegar na relação que a gente vai utilizar. Essa relação aqui, ó, chamada lei dos senos, né? E depois a gente tem a lei dos cossenos. Então aqui está como questão de número 1, mas essa daí, né, aqui está como questão número 2, mas essa daí é questão de número 1, tá? O que a gente tem? A gente tem um triângulo ABC, qualquer, né? Que valia o vértice A, B, C. E dá pra gente que o ângulo A vale 60 graus, o ângulo B vale 45 graus e o lado BC vale 4. Aí ele quer saber quanto vale o lado AC. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir o valor desse lado AC aí, hein? Então, olha, o ângulo A ele nos deu, vale 60 graus. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus, né? O B vale 45, que é isso daqui, ó, vale 45 graus. Aí ele nos dá o lado BC é esse lado aqui, que vale 4. E quer que a gente ache o lado AC, né? Como ele nos dá dois lados, né? Quer dizer, nos dá um lado para descobrir o outro. E nos dá dois ângulos, aqui cabe a gente utilizar a lei dos senos, né? O que diz a lei dos senos? Você tem um triângulo qualquer ABC, né? Que é o ângulo B. Que o lado C, lado B e lado A, né? Então, se ele nos dá um triângulo qualquer, né? De lado ABC, um triângulo ABC qualquer, se eu pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, tem que ser igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Que também tem que ser igual ao lado, terceiro lado C, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, né? Quando a gente vai trabalhar com uma igualdade, né? Trabalho 2 a 2. Então, aqui no caso a gente vai trabalhar com o ângulo A e o ângulo B, que foi usando os ângulos que nos deram, certo? Então o que eu faço? Eu pego o lado. Se eu pegar o x, quem é o ângulo que está oposto ao lado x? 45 graus. Então vou ter x sobre seno de 45 graus. E é igual, se eu pegar o outro lado que nos deu, que foi 4, tem que estar para o seno do ângulo oposto a ele. X é oposto a 45 e 4 é oposto a 60. Sobre seno de 60. Aí agora a gente consulta lá a tabela trigonométrica, né? Qual o valor do seno de 45 graus? Se você pegar a tabela trigonométrica, que a gente vai ter lá 30, 45, 60. Acho que é o seno, né? Então é 1, 2, 3. Cosseno seria 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em todos menos 1. Então a gente quer o seno de 45. Seno de 45, seno 45 graus, aqui é raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai ter, ó, x sobre raiz de 2 sobre 2 igual 4 sobre... Qual o valor do seno de 60 graus? O de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Né? Então a gente chegou nessa relação. O que a gente faz então? Vamos multiplicar cruzado? Então aqui agora, multiplicando cruzado, a gente tem o seguinte, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes o valor do x igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, a gente multiplicou cruzado, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes x, raiz de 3 sobre 2 vezes x igual a 4 vezes raiz de 2 sobre 2. 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá vendo que os dois, né, os dois lados têm sobre 2? A gente pode eliminar esse 2. O que vai sobrar então? Raiz de 3x igual a 4 vezes a raiz de 2. Aí o raiz de 3 está multiplicando. Se eu passar ele para o outro lado, ele passa dividindo. Então a gente vai ter x igual 4 raiz de 2 sobre raiz de 3. Tinha essa alternativa lá? Vamos ver. Não tem essa alternativa lá, né? Professor, por que não tem? Porque esse raiz de 3 foi racionalizado.
Professor, como racionalizar? Pega essa raiz de 3 e multiplica ela em cima e embaixo. Pega o valor que está aqui embaixo, multiplica tanto em cima quanto embaixo. A gente vai ter o seguinte, ó, x igual 4 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 2. Como os dois são raiz quadrada, você pode multiplicar lá dentro e manter a raiz quadrada. Então, raiz quadrada, 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, da mesma maneira. Como os dois têm raiz quadrada, você pode manter a raiz e multiplicar lá dentro. 3 vezes 3, 9. Só que a gente conhece a raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? Raiz de 9 é 3. Então, fica 4. Raiz de 6 sobre 3. Então, isso aí... Vamos ver se agora tem alternativa. Isso daí nos retorna a alternativa letra... O item 2, né? Que nos retorna a alternativa letra B. Ok? Então, questão 1, alternativa letra B. Então, a questão 2 nos dá o seguinte. A figura mostra um trecho de um rio onde deve ser construída uma ponte AB. Né? Então, desse lado AB aí, segundo ele, vai ser construída uma ponte, né? Onde passa o rio aí, né? O rio está passando aqui e aqui sobre o lado AB vai ser construída uma ponte. Então, para isso, o que acontece? Ó, de um ponto C, distante 100 metros de B, então ele tomou aqui um ponto C, que está a 100 metros de B. Então, o lado BC vale 100. O topógrafo mediu o ângulo ACB. O ângulo ACB. Então, seria esse ângulo aqui, ó. O ângulo ACB. Segundo ele, esse ângulo ACB vale 45 graus. Mediu esse ângulo e esse ângulo deu 45 graus. Né? E no ponto A, mediu o ângulo CAB. Então, ele foi lá na outra margem do rio e mediu esse ângulo aqui, ó. Né? Esse ângulo CAB, né? O ângulo CAB é o ângulo que está no meio, aqui no vértice que está no meio, né? Então, aqui. Segundo ele, esse ângulo varia aí 30 graus. Vamos ver. 30 graus. Esse ângulo vale 30 graus. Aí ele pergunta o seguinte, qual o comprimento da ponte? Então, quer saber que a ponte vai ser construída sobre o lado AB, né? X. Então, da mesma maneira que a gente fez anterior, né? Nos deu aí dois ângulos, um lado, para descobrir um segundo lado. Então, a lei dos senos. Então, se a gente aplicar a lei dos senos, o que diz a lei dos senos? Eu pego um lado, divido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, x sobre o seno de 45 tem que ser igual a um outro lado do triângulo, no caso 100, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto a 100? É o que está em frente a ele, é o 30, né? Seno de 30. Correto? Então, x sobre o seno de 45 tem que ser igual a 100 sobre o seno de 30. Ok? Então, consultando a tabela trigonométrica que a gente fez aqui em cima, olha, qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 30? Seno de 31 sobre 2. Professor, faz o que agora? Multiplica cruzado, ok? Então, 1 vezes fica x vezes meio, fica 1 sobre 2, x, né? Que é a mesma coisa que meio vezes x, ou x vezes meio, igual a 100 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, veja só que a gente não multiplicou, a gente só colocou que a gente estaria multiplicando. A gente não fez a multiplicação. A gente colocou, ó, meio vezes x igual a 100 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? A ordem 100 raiz de 2 sobre 2 ou raiz de 2 sobre 2 não importa não. Né? Na multiplicação de números reais, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, observe aí que todos os dois lados têm sobre 2. O que a gente pode fazer então? Cancelar. Corta esse 2 com esse 2, a gente vai ter 1 vezes x, que é x, 100 vezes a raiz de 2. Né? Será que está em notação com raiz ou pediu para considerar a raiz de 2 como 1,41? Vamos ver, tem isso daí, 100 raiz de 2? Tem, né? 3. Então, o item 3 que corresponde aí pra gente... Deu no item 3 que pra gente
Alternativa letra C, ok? Então, deu 100 raiz de 2 metros. Ok? Questão 3. Então, olha. Dois rios são retos nas proximidades de um ponto A. Pela construção de um canal, o curso do rio afluente deve ser desviado ligando em linha reta o ponto B a um ponto C. Considerando o seno de 15 igual... Bom, a gente já pediu para considerar alguns valores, né? Seno de 15 graus igual a 0,2588. O seno de 45 graus igual a 0,0171. E o seno de 120 igual a 0,8660. Então ele nos deu o ângulo aí, o ângulo BAC, ó, a medida do ângulo BAC vale 120 graus. Quem é o ângulo BAC? A medida do ângulo BAC, 120 graus. A medida do ângulo ABC, 15 graus. E o segmento BA vale 800 metros. Calcula o comprimento do canal BC. Aqui, olha, o que acontece? Nos deu a medida do ângulo BAC. Cadê o ângulo BAC? BAC, esse ângulo aqui, ó, que está no meio, né? 120 graus. Nos deu a medida do ângulo ABC, que está no meio aqui, 15 graus. E nos deu a medida do ângulo do segmento BA. Esse segmento BA é esse segmento aqui, ó. Segundo ele, vale 800 metros. E pede a gente calcular o lado BC. Correto? Então, para funcionar isso daí, a lei dos senos, para funcionar, você precisa do lado e do ângulo oposto a ele, né? O que a gente tem aqui? A gente quer descobrir esse lado, o ângulo oposto dele, 120 graus, certo? Agora a gente tem esse lado para a gente começar a fazer o cálculo, mas a gente não tem esse ângulo aqui, que é oposto a ele. Ó. Então, a primeira coisa, para poder utilizar a lei dos senos, eu tenho que descobrir quanto que vale esse ângulo aí. Como, professor? Até que no exercício a gente deixou até uma dica, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, né, é igual a 180 graus. Então, eu chamei esse ângulo aqui de y e eu preciso dele, para a gente aplicar a lei dos senos. Que ficaria x sobre o seno de 120 é igual a 800 sobre o seno deste ângulo, mas eu não tenho este ângulo, certo? Mas eu sei que se eu somar esses três ângulos em qualquer triângulo, isso tem que dar 180 graus. Então, 120 graus mais 15 graus mais y tem que dar 180 graus. 120 com 15, isso dá 135 graus. Mais y tem que dar 180 graus. Pega esse 135 e joga para o outro lado. A gente vai ter y igual 180 graus menos 135 graus. Isso dá quanto? Se eu pegar 180 e tirar 130, sobra 50. Se eu tirar 5... 50 tira 5, 45, né? Então, esse ângulo y é um ângulo de 45 graus. Então, agora a gente consegue fazer o cálculo. A gente tem esse lado aqui, ó, 800 metros, que é o lado BA. Tem esse ângulo ABC, que vale 15 graus. E o outro ângulo que a gente precisa aqui para descobrir segmento BC, que vale aqui, a gente acabou de descobrir, né, 45 graus, e aqui vale 120. Então, acho que agora a gente consegue aplicar a lei dos senos, né? Pega o lado sobre o seno do ângulo oposto, é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. Então, vamos ver? Então, fica x sobre seno de 120, igual o outro lado, 800, dividido pelo seno do ângulo oposto. O oposto a 845 graus. Ok, a gente conseguiu montar aí através da lei dos senos. Então, a gente vai substituir agora o valor do seno de 120 graus e o seno de 45. Então, o exercício nos deu aí o valor do seno de 120 graus. Deu 0,866. E o seno de 45 também, deu 0,7071. Está substituindo aqui, olha, seno de 120. 0,8660 igual a 800 dividido por seno de 45 graus. Extrair da raiz de 2 dividido por 2. Ok? Então, agora a gente tem que multiplicar cruzado. Vamos ver? Vai ficar aqui, ó.
0,7071 vezes x igual a 800 vezes isso daqui. Então, nós multiplicamos, né? 0,7071 vezes x, 0,7071 vezes x igual... Agora a gente tem que multiplicar 0,8660 vezes 800. Isso dá quanto, hein? Vamos ver? Então, a gente vai multiplicar 0,8660 vezes, cadê o vezes? Vezes quanto aí? 800. Isso dá pra gente 692,8. Então essa multiplicação de 0,8660 vezes 800 deu 692,8. Então esse 0,771 está multiplicando. Se eu passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então fica x igual 692,8 dividido por 0,7071. Isso dá quanto? Tem dividido por 0,7071. Isso dá x igual a 979,77655 metros. Será que tem essa alternativa lá? Vamos ver. Então o tamanho do canal que vai ter que construir é 979 metros, 77. Será que tem essa alternativa? Vamos ver. Alternativa letra E, né? 979 metros. Então essa daí foi a questão de número 3. Então aqui na questão 4 começa aqui a gente trabalhar com a lei dos cossenos, né? Então aqui a gente faz uma breve demonstração de como obter a lei dos cossenos. Então a gente fez a demonstração da lei dos cossenos para um ângulo, né? Essa é a lei dos cossenos utilizando o ângulo alfa, mas se a gente usar o ângulo beta ou teta lá do triângulo, a gente chega nessas relações. Ok? E aqui a gente tem um exercício para a gente aplicar a lei dos cossenos. Então essa é a questão de número 4. Bom, como a gente vai trabalhar a lei dos cossenos, né? Então, ó, dado o triângulo abaixo, ele quer saber quanto mede o valor x desse triângulo. Então a gente tem um triângulo, um ângulo de 60 graus, um lado mede 8, o outro lado mede 3 e aqui x. Então percebe agora que é um pouco diferente a gente trabalhar com a lei dos senos. Por quê, professor? Quando você vai trabalhar com a lei dos senos, você tem dois ângulos. E um lado, no máximo dois lados. Já aqui você tem apenas um ângulo e tem dois lados, para descobrir um terceiro lado. Então aqui a gente não consegue trabalhar com a lei dos senos. Aqui a gente consegue fazer utilizando a lei que a gente chama de lei dos cossenos. Como, professor? O que diz lei dos cossenos? Suponha que você tem um triângulo ABC, né? Chama esse ângulo aqui de um ângulo A. Aqui é o lado A. Lado B e lado C. Se eu for calcular a lei dos cossenos a partir deste ângulo A, então eu pego o lado oposto a ele, A ao quadrado, é igual a B quadrado mais C quadrado. Parece aí o teorema de Pitágoras, mas não é um triângulo retângulo, então não se pode aplicar o teorema de Pitágoras. Só que tem uma segunda partezinha aí, ó. Menos 2 vezes os dois lados que está do lado desse ângulo, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo. Né? Então, é uma espécie de teorema de Pitágoras. A gente faz o quê? Ó? Então, eu vou calcular a lei dos cossenos a partir deste ângulo. O que eu faço? A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno desse ângulo. Né? Se eu tomasse a partir deste ângulo, C quadrado igual a quadrado mais B quadrado, menos 2 vezes AB, vezes o cosseno desse ângulo. É a mesma ideia, ok? A forma de montar é a mesma. Então aqui eu quero achar quem? Quero achar x. Então, quando eu vou montar a lei dos cossenos, eu monto a partir do ângulo. Como o ângulo que eu vou trabalhar é esse, então começa a partir do lado oposto a ele. Então, x quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado, parecido com o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes esse, 3 vezes 8, não tem erro, viu? X quadrado igual a 3 quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 60 graus. Ok? Então tomamos x ao quadrado igual
3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, quando você aplicar a lei dos cossenos, analisa o ângulo primeiro. Ok? O que vai vir aqui no ângulo, o oposto é que vai vir do lado de cada igualdade. Tá? Então, x ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, mais 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48, vezes cosseno de 60 graus. Vai lá na tabela trigonométrica e procura o valor do cosseno de 60 graus. Você vai obter lá que o valor desse cosseno é meio. Soma aqui, ó. 9 com 64 dá 73. Menos 48 vezes 1, 48. 48 dividido por 2. 48 dividido por 2. E quanto é 48 dividido por 2? 48 dividido por 2 é 24. Então, se a gente pegar 73 e subtrair 24, isso dá... Se eu tirar 4, 69, tira 20, 49. Então, quer dizer que esse meu lado x elevado ao quadrado tem que dar 49. Se x ao quadrado é 49, que número que eu levo ao quadrado dá 49? É o mesmo número que é o valor da raiz de 49. E qual é o valor da raiz de 49? Raiz de 49 é 7. Então, aquele lado lá, né, de valor x mede 7. Ok? Então, isso aí nos retorna a alternativa... Vamos ver qual a alternativa? Letra... Deu 7... Letra D. Ok? Essa utilizando a lei dos cossenos. Então, questão 5, olha, um triângulo ABC, nos dá um triângulo ABC qualquer, né? Onde é o vértice A? Vértice A, vértice B e vértice C. Então, o lado AB aqui vale 3, o lado AB vale 3. O lado BC vale 4. Então, esse lado BC aqui vale 4, né? E o ângulo B vale 60 graus. Então, nos deu... Esse ângulo B aqui, ele vale 60 graus, né? O lado AC mede, quer saber quanto vale esse lado aqui, ó. Chama ele de X. Quanto vai esse ângulo? Quanto mede esse lado AC? Ok? E nos deu as alternativas aí. Então, aquela mesma maneira, olha. Nos deram dois lados, para descobrir um terceiro lado, mas não é triângulo retângulo. Então, a gente não pode utilizar o teorema de Pitágoras. Mas nos deram o ângulo que está entre os dois lados. Então, aqui a gente consegue aplicar a lei dos cossenos, né? Vamos entender a lei dos cossenos de novo, olha. Chama esse ângulo A, então o lado oposto é A, B, C. Então, a lei dos cossenos a gente trabalha a partir do ângulo. Qual ângulo? O ângulo A. Então, o lado oposto é A, então A ao quadrado igual B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo que está oposto a esse lado, que é o único ângulo que a gente tem, que é o ângulo A. Então, para a gente nunca errar, você começa a analisar a partir do ângulo. Então, vamos fazer essa análise a partir do ângulo. Qual ângulo que a gente tem? 60 graus. Então, começa a partir do lado oposto a ele. Quem é o lado oposto a ele? X. Então, x quadrado igual quadrado desse mais o quadrado desse. Ok? Menos 2 vezes esse vezes esse. Vezes o cosseno do ângulo que está entre eles, 60. Certo? Então você pega, ó, que está oposto, x ao quadrado igual quadrado deste lado mais o quadrado deste lado menos 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes esse vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Agora vamos resolver esse quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado são 16, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Cosseno de 60. Vai lá na tabela trigonométrica e verifica qual que é o cosseno de 60. Vamos ver? Vamos lá ver como dá isso. Paga isso aqui. Cosseno de 60. 0,5 ou meio, ok? Então,
Quatrocentos e sessenta deu 0,5 ao meio. Eu vou colocar meio, 0,5 na forma de fração, 1 sobre 2. Se eu somar 9 com 16, 25. Menos 24 vezes 1, 24. Dividido por 2. Quanto é 24 dividido por 2? Então, 12, né? Então, 25 menos 12. Então, x ao quadrado é igual a 25 menos 12, que é 13. Então, o número elevado ao quadrado, que dá 13. É o mesmo número que tem raiz de 13. Então, o valor desse lado AC que nos pediram aí, que a gente chamou de x, mede raiz de 13. Tem alternativa? Vamos ver. Então, tem raiz de 13, vamos ver a alternativa, letra... Número 1, é o item 1, né? Alternativa letra A. É a resposta. Questão número 5. Letra A, a resposta. Não, um míssil, né, em trajetória retilínea foi detectado por um radar A. Então, colocou um radar aqui em um ponto A e em um ponto A esse radar detectou esse míssil balístico, né? Então, em 2 pontos, B e C. Então, ele pegou aqui no ponto B, depois no ponto C. Com o AB, quando ele detectou no ponto B, ele estava a 6 km de distância. Quando ele detectou lá no ponto C, aí o lado AC, 10 km de distância. E o ângulo CAB, então o ângulo entre eles aí, o CAB, deu um ângulo de 120 graus. Ele queria saber, determina a distância que o míssil percorreu, né? Percorrida pelo míssil do ponto B até o ponto C. Então, o que eles nos deram? Então, aqui no ponto A, a gente tem um radar, que detectou aqui no ponto B, a 6 km de distância, um míssil, e depois, no ponto C, a 10 km, nesse mesmo míssil, depois ele verificou que o ângulo dessas duas posições era 120 graus. Ele quer saber qual é a distância, né, que esse míssil percorreu entre os pontos B e C. Então, nos deu esse lado e nos deu o ângulo entre ele, né, esses dois lados. Então, para a gente achar esse lado x, basta a gente utilizar a lei dos senos e dos cossenos, né? Para mim, trabalhando com a lei dos senos, precisaria de pelo menos 2 ângulos. E a gente só tem um ângulo, né? Como a gente tem 2 lados, um ângulo, e falta um outro ângulo, então a gente consegue usar aí, no caso, a lei dos cossenos. Ok? Você pega o ângulo, começa a partir do lado oposto a ele. Ah, quem que é o ângulo? Está aqui. Quem que é o lado oposto? Então, x. Então, x ao quadrado igual. Aí tem 2 outros lados. Então, a partir do lado oposto igual 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Cosseno de 120. Então, x ao quadrado igual 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6, 120. Vezes o cosseno de 120 graus. O exercício deu para a gente o cosseno de 120 graus? Deu. Cosseno de 120 graus aí, segundo o exercício, é igual a... Cadê? Menos 0,5. Ou menos meio. Então vamos substituir isso lá. Então, vezes menos 0,5. Então, 100 com 36, 136. Menos e menos, mais. 120 vezes meio. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Vamos ver, ó. 120 vezes 0,5. 0, 10 vão 1, 6. Multiplicar por 0 dá 0, né? 0, 0, 60. Volta uma casa, isso deu 60. Que é a metade de 120, né? Toda vez que você vai multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Metade. Então isso dá 60. Então, 136 mais 60, isso dá quanto? Então, mais 136 aqui, ó. 0,691. 196. Então, tem um número que é elevado ao quadrado, que dá 196, né? Que número elevado ao quadrado dá 196? Não sei. Eu sei que ele é igual a raiz de 196. Qual é a raiz de 196? Vamos ver. 14? Vamos ver.
Então, raiz quadrada de 196. Isso dá 14. Ok? Então, raiz quadrada de 196, 14. Como a unidade de medida que a gente está trabalhando lá? Como a unidade de medida que a gente trabalhou foi dada em quilômetros, né? Aqui, ó. Quilômetros. Aqui também quilômetros. Então, essa medida aqui é 14 o quê? Quilômetros. Que nos dá a alternativa letra do item 3, né? Item 3 corresponde à alternativa letra C. Então, essa foi a questão de número 6. Então, a questão 7, ó, a empresa Amazon, né, irá realizar uma entrega, né, por meio de seu serviço de entrega Drone Delivery. O centro de distribuição de uma entrega de uma empresa se localiza no ponto B, como mostra a figura abaixo. No momento que ela vai verificar o que será mais vantajoso, colocar 2 drones a partir de B para realizar as entregas respectivamente nos pontos A e C, ou colocar apenas um para fazer todo o percurso. Então aqui no ponto B ele vai colocar ou um drone para fazer todo o percurso, ou 2 drones, um saindo de B para A e o outro saindo de B para ir para C, fazer essas 2 entregas, né? Então ele pergunta o seguinte, ó, o valor da distância entre os pontos A e C, saber quanto mede essa distância, e verificar qual é o melhor caminho, né? Qual a melhor solução para essa entrega. Então, como era só de marcar, a gente não colocou. A gente colocou qual a melhor solução? Não, só pediu o tamanho do lado AC. Então, tomando esse triângulo aí, ó, da mesma ideia. Vamos desenhar ele aqui primeiro. Então a gente vai ter aqui, ó, esse desenho aí geometricamente tá errado, né? Porque o lado maior vale 3, o menor vale 4. E tem um ângulo aqui de 60 graus. Então ele quer saber quanto mede esse lado AC. Qual a medida desse ângulo desse lado AC aqui, ó. Quanto mede ele? Chama ele de X aqui no nosso desenho. Chama ele de X. Né? Na mesma ideia. Só tem um ângulo e 2 lados entre eles. Então cabe aí a gente utilizar a lei dos cossenos, né? Utilizando a lei dos cossenos, primeiro eu tomo o ângulo. A partir deste ângulo, analiso o que está em frente a ele, né? Então é x quadrado. Pega esse lado, eleva ao quadrado, ele é igual esse lado ao quadrado, mais esse outro lado ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse, 4 vezes 3, então 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo que está entre esses 2 lados, que é o 60 graus. Certo? Se você analisar primeiro o ângulo, você nunca vai errar. Porque você vai pegar o ângulo, analisa quem está em frente, x ao quadrado, que é do lado de cá sozinho, que é igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então x ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, vezes o cosseno de 60 graus. Se você analisar a tabela trigonométrica, o cosseno de 60 é meio, né? 1 sobre 2. Então, isso mais isso vai dar 25. Menos 24 vezes 1, 24, dividido por 2. E 24 dividido por 2 são 12. Né? Então, 25 tira 12. 25 tira 12 dá um 13. Então, x ao quadrado é 13. Quem seria, então, x? O número que é elevado ao quadrado dá 13. Que número é esse? É a raiz de 13. Então, tem essa alternativa, vamos lá ver. Letra A deu raiz de 37. O B raiz de 38. C deu 27 quilômetros. O item 4, né? Item D, que dá a raiz de 13 quilômetros. Ok? Então, a resposta para o exercício número 7, alternativa letra D. Então, com isso, a gente finaliza a correção dessa lista de exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos contatem. Ok? Então, até a próxima aula. Abraços. Tchau.